Bom, questão 5. Um trenó é puxado sobre uma superfície plana e horizontal por uma força de 600 newtons. Então ele está falando de um trenó que tem uma força agindo sobre ele de 600 newtons. O ângulo entre essa força e o sentido do movimento é de 30 graus. Então olha só, eu tenho o movimento indo para lá, tá? A força, por exemplo, vindo para cá. E nesse caso, ele está me dizendo que esse ângulo entre esses dois vetores é de 30 graus. Pois bem, calcule o trabalho realizado pela força. E ele disse para você usar o cosseno de 30 graus como sendo 0,9. Então, para eu calcular o trabalho nesse caso, não tem jeito, força vezes distância vezes o cosseno de θ. Então vai ficar força 600, o deslocamento 50 metros, acabei esquecendo de copiar essa informação ali, vezes o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus ele disse para você usar 0,9. Tá? Então esse trabalho acaba ficando 600 vezes 50 vezes 0,9. Tá? 600 vezes 50 vezes 0,9, que me dá 27 mil joules. Ok? Então aqui eu tenho 27 mil joules de energia. Tá certo? Então limpar a tela. 6. Uma mala é puxada sobre um plano horizontal por uma força de 50 newtons. Tá? Então eu tenho uma força de 50 newtons. Tá? Essa força forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento do corpo, que é de 4 metros. Então o ângulo θ é de 37 graus e o deslocamento do objeto é de 4 metros. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser força 50, deslocamento 4 e o cosseno de 37 graus, que se você olhou lá, está valendo de acordo com ele 0,8. Então, isso aqui vale 0,8. Então, vai ficar 50 vezes 4 vezes 0,8, que vai fechar 160 joules. Acabamos mais uma questão. Questão 7. Uma pedra de massa 0,5 kg é libertada de uma altura de 20 metros em relação ao solo. Então, eu tenho uma pedra de massa 20 quilos. Aí 20 quilos ou eu copiei errado? Não, meio quilo. Tá? Então, é meio quilo. E a altura é que é de 20 metros. Tá? Pois bem, determine o trabalho da força peso para trazê-la até o solo. Então, olha só, aqui está o solo, aqui está a minha pedra, o deslocamento dela vai ser para cá, que ela vai vir para o solo, e como eu quero calcular o trabalho da força peso, a força peso também é sentido ao solo. Então, para eu calcular o trabalho da força peso, eu tenho peso vezes altura. É no mesmo sentido, vai ser um trabalho positivo. Só que até o momento eu não tenho peso. Então o peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa 0,5, vamos usar a aceleração da gravidade 10. Então quer dizer que o meu peso, que é uma força, vale 5 newtons. Ok?
Após ter feito esse cálculo, eu posso voltar aqui e calcular o trabalho da força-peso, que vai ser positivo, mesmo sentido, peso vale 5, altura vale 20, então o trabalho da força-peso vai ser mais 100 joules. Ok? E aí nós concluímos esse exercício. Próxima questão, a 8. Determine o trabalho realizado pelo guindaste para levantar a caixa do chão ao teto da construção. Então, a caixa tem uma massa de 200 quilos. Tá? A altura da construção são 10 metros. E ele quer saber o trabalho da força realizada pelo guindaste. Então vamos analisar aqui, tá? Então, se o objeto está aqui e eu quero levar ele para cima, a força do meu guindaste também é para cima. Então, por isso esse trabalho é positivo. Bom, agora vamos pensar. Essa força aqui, ela tem que ser, no mínimo, igual à força-peso, que é igual a massa vezes gravidade. Então, vai ser massa 200, gravidade 10. Então, quer dizer que essa força tem que ser de, no mínimo, 2.000 newtons. Então, o trabalho da minha força do guindaste vai ser 2.000 vezes 10. Então, o trabalho realizado pelo guindaste, 20.000 joules. Cuidado, no exercício anterior ele pedia para você calcular o trabalho da força-peso. Agora ele está pedindo para você calcular o trabalho que o guindaste realizou. Tá? Fique atento a essas perguntas.